Bora falar de futebol, bora falar de Vasco 0, Palmeiras 1, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, mas antes de analisar essa partida bem interessante, pontos legais para destacar em relação aos dois técnicos portugueses, eu quero agradecer demais a audiência do canal que só cresce. Eu não imaginava que chegaria no ponto, no momento de não conseguir mais responder a enxurrada de comentários aqui no canal. Mas ler é possível. E eu leio todos, eu fico muito contente. Assim que eu tenho um tempinho, eu vou lá, dou uma olhada em quem está acompanhando os vídeos e deixando um registro. E eu estou muito feliz porque tem muita gente que está curtindo o conteúdo, que está falando que está agregando, que está entendendo mais o jogo, ou que está achando mais interessante ver o jogo depois de acompanhar a análise, ou algo que não percebeu, enfim. Muita coisa legal acontecendo com você que está comentando aqui no canal do Fragoso, então valeu demais por essa moral, pelos likes que só crescem também, pelos membros que só crescem, a galera que vai se associando, vai se tornando membro do canal, enfim, eu estou muito contente, o número de inscritos já passou 21 mil, tá muito legal, só motiva mais a continuar o trabalho por aqui. Falando em trabalho, vamos falar de Vasco 0, Palmeiras 1. Bom, no primeiro tempo a partida foi absolutamente travada porque o técnico do Vasco fez a lição de casa. O Palmeiras embalava uma sequência de vitórias jogando bem, muito porque os outros treinadores deixavam campo para o time do Palmeiras. Dava para jogar na velocidade, dava para explorar o agramado, explorar a profundidade, e isso não aconteceu contra o Vasco da Gama. O Sapinto foi muito bem, travou a equipe do Palmeiras no primeiro tempo, jogando num 5-4-1 em determinados momentos e num 5-3-2 em outros momentos, sem se expor muito. O Vasco da Gama atuou com o Miranda, o Leandro Castanho e o Ricardo Graça ali no sistema defensivo. Vale destacar que contra o Caracas, conquistando a vaga, o Vasco conseguiu jogar também com 3 zagueiros e atuou dessa forma. Esses eram os 3 zagueiros, com o Léo Matos e também o Neto Borges, fazendo aquele complemento de 5 homens, tirando a possibilidade de uma jogada em profundidade. Isso travou uma parte da criatividade do Palmeiras, que usa muito a jogada de linha de fundo, antes mesmo do Abel Ferreira chegar, ele que gosta da jogada de linha de fundo. O Andrei Lopes já estava colocando essa característica no Palmeiras, abusando e de forma muito competente dos pontas e dos laterais com boas características. No fim das contas, o Vasco preferiu ser mais cauteloso. E deu certo, deu certo. O Léo, Gil e o Andrei foram os jogadores que estavam colocados mais à frente dessa linha de 5 atletas. O Benítez caiu um pouco para a direita, o Thales Magno caiu um pouco para a esquerda e o Cano ficou isolado. No fim das contas, o time se expunha muito pouco, não subia a marcação para cima do Palmeiras para não dar esse espaço de profundidade. Então, mesmo quando o Palmeiras tinha a bola, o Vasco não estava exposto. E quando o Vasco tinha a bola, ele não se expunha tanto. Ele não se expunha por completo, ele sempre trabalhava com sobra na marcação para que a jogada em velocidade do Palmeiras não saísse. E principalmente, o Vasco trabalhou muito mais com a ideia de contra-atacar do que propriamente de construir aos poucos as suas jogadas. No fim das contas, o Vasco teve uma chance no primeiro tempo, que foi uma finalização do Benítez, da direita puxando para a esquerda, chute de fora da área nas mãos do goleiro Everton. O Palmeiras não sofreu com o Vasco. Mas o Vasco também não sofreu com o Palmeiras. Por quê? Porque o Palmeiras tinha ali no seu setor de defesa o Luan, o Gustavo Gomes e o Felipe Melo. O Felipe Melo um pouco mais para a direita, não tão centralizado entre os dois. O Felipe Melo caía para a direita. O Vinha e o Menino como laterais, só que os laterais estavam mais avançados. Eles estavam mais distantes dessa linha de 3 do Palmeiras. O Zé Rafael era o meio-campista que procurava ajudar e se aproximar mais desses 3 homens, que quando não achavam os laterais, buscavam o meio-campo. E o Luiz Adriano e o Rafael Veiga, eles estavam quase que afundados um pouco na linha de ataque, mas se revezando na hora que o Palmeiras tinha a bola, para tentar puxar alguém na marcação para o outro entrar, e quando puxava na marcação, ganhava também, voltando um pouco mais, uma outra opção de passe para esses 3 homens, ou até mesmo para o Zé Rafael ou para os laterais. Então o Palmeiras trabalhava dessa forma, com os pontas caindo muitas vezes para o meio ou alternando. E esse que tá o detalhe, essa alternada, ela pode funcionar muito bem, porque muitas vezes eles caem para o meio, esses 2 pontas, no caso o Veron e o Rony, e aí os laterais podem jogar para frente. Mas, sem a profundidade, essa jogada perde muita possibilidade. E aí,
qual é a chance que o Palmeiras tem para jogar com os laterais e com os pontas? É alternando, é invertendo, é dando opção um pouco mais para trás e não um pouco mais para frente, já que o Vasco não estava nem aí para a parte ofensiva. Ele queria trabalhar, de fato, na hora que o Palmeiras tinha a bola, para tirar essa jogada de trás. E funcionou muito bem. No fim das contas, com esse Vasco marcando com um bloco baixo, tirando essa profundidade do Palmeiras e também maltratando o meio-campo, porque tanto o Zé Rafael quanto o Veiga, eles não tinham tranquilidade para receber esse passe rápido, porque não tinha tanta exposição do Vasco. E aí aquele toque de bola, ou aquela velocidade do Zé, ou a infiltração do Veiga, simplesmente não aconteciam. No fim das contas, o Palmeiras teve uma tabela com o Vinha e com o Rony, que foi o que eu falei da alternância. O Rony recebeu a bola, puxou para o meio, soltou para o Vinha, tabelou com ele, o Vinha saiu na linha de fundo, depois de uma tabela, e conseguiu soltar para o Rony, que já estava no meio, para finalizar. Mas a jogada não deu em nada. No fim das contas, o Rony até cometeu uma falta, mas a tabela funcionou para o Palmeiras chegar à linha de fundo, algo muito difícil, porque o Vasco dificultou demais esse tipo de jogada. Você vai lembrar que essa é a única tabela que de fato funciona no ataque do Palmeiras. Além disso, tem uma falta que o Rafael Veiga aproveita, chuta direto para o gol, uma falta que é na lateral da grande área pela direita, ele chuta e o Neto Borges desliza ela para fora, dá aquele com a cabeça, ela vai para fora, não tem tanto perigo para o Fernando Miguel. Foi um primeiro tempo muito travado por conta disso. Um Vasco cauteloso e um Palmeiras travado na marcação com a sua principal jogada, a sua principal característica, sem espaço para aparecer. Na segunda etapa, o Vasco está em casa, está precisando de ponto, ele se abre um pouco mais, ele se expõe um pouco mais, ele adianta um pouco mais os seus jogadores para o campo de ataque. E aí, em 2 lances, o Felipe Melo aparece como peça principal na roubada de bola. E o Palmeiras tem se caracterizado por ser um time que rouba a bola e sai em velocidade com muita qualidade, com muito perigo. Olha só, na primeira roubada de bola é um lançamento do Fernando Miguel. O Felipe Melo cabeceia e o Verón imediatamente de primeira solta para o Rony. É a primeira vez que a zaga do Vasco é pega mais adiantada durante o jogo. E aí, quando ela está mais adiantada, o Rony sai em velocidade e fica cara a cara com o Fernando Miguel. Mas ele não tem a perna esquerda, está indo em direção ao gol, caindo para a perna esquerda a bola, não consegue finalizar direito, finaliza no Fernando Miguel com a perna direita todo torto e não consegue balançar as redes. Depois, isso foi aos 2 minutos, aos 9 minutos o Felipe Melo rouba uma bola no chão, aí não mais no lançamento. E o Vasco já mais postado no campo de ataque, de novo, está exposto. O Rafael Veiga já está pronto para disparar pela esquerda e o Rony pronto para disparar pela direita. Ele solta para o Rony, o passe sai forte demais, o Fernando Miguel consegue fazer a defesa. Mas essa roubada de bola, que já aconteceu com o Zé Rafael, já aconteceu com o Wesley, já aconteceu com o Luiz Adriano, aconteceu com o Felipe Melo, e com o time do Vasco mais exposto, o Palmeiras teve 2 vezes esse passe para a velocidade dos pontas que estão posicionados para esse tipo de jogada, ou para finalização, ou para o passe para dentro, para o jogador que não tem nem mais o goleiro à frente colocar a bola nas redes. Não deu certo mais uma vez, mas o esquema já passava a encaixar com um Vasco mais exposto, precisando pontuar. No fim das contas, o Vasco acaba jogando também, porque o próprio Palmeiras tem as suas limitações na hora de marcar quando se expõe. Quando você se expõe, naturalmente você abre espaço. E o Vasco, colocando mais jogadores no campo de ataque, com uma postura mais avançada, também tem mais chances de encontrar superioridade numérica com velocidade. O Thales Magno recebe uma bola pela esquerda, depois desses 2 lances, e aí ele acha o Benítez onde ele deveria ter começado o jogo, que é no meio, porque ele tem muita qualidade por ali. O Benítez recebe, vê o Cano à direita com liberdade, solta no Cano pelo alto, o Gustavo Gomes leva o drible e o Everton salva o Palmeiras numa boa jogada do Vasco da Gama, criada da esquerda para a direita, de ponta para meia, de meia para atacante, de atacante com drible para finalização, mas o Everton, goleiro de seleção brasileira, foi lá buscar, travou a finalização do Cano e impediu que o Vasco abrisse o placar. Além disso, pela esquerda novamente, porque o Vinha sai bastante, o Vinha é um jogador que surge muito no ataque, mas ele também recompõe bem. A equipe do Vasco achou um espaço na esquerda onde o Marcos Rocha estava, onde o Gabriel Menino estava, mas em alguns momentos eles também sobem, por mais que o Vinha, como eu disse, seja o jogador que mais sai. E aí nesse espaço, pela esquerda, a equipe do Vasco conseguiu uma tabela do Léo Gil com o Neto Borges. Assim como o Vinha tabelou com o Rony no primeiro tempo, o Léo Gil
tabelou com o Neto Borges conseguiu a linha de fundo assim como vinha e cruzou. Nesse cruzamento, o Gustavo Gomes corta e aí vem o chute do Andrei, que ajeita na intermediária, bate, mas a bola vai para fora. Uma jogada muito parecida com aquela do primeiro tempo do próprio Palmeiras, mas dessa vez com a camisa do Vasco da Gama, a tabela funcionando no momento em que o lateral está um pouco mais exposto e o ponta não está ajudando. E claro, tendo um meio-campista, no caso do Vasco, também aparecendo para jogar. Bom, falando um pouquinho dessa movimentação que os times estavam tentando fazer, o próprio técnico do Palmeiras, o Abel, ele tira as opções de velocidade para colocar opções de triangulação e de posicionamento. Claro, o Veron e o Rony são jogadores que se posicionam também de forma inteligente, mas eles são jogadores que se posicionam para disparar de um modo geral, para pegar a bola no ponto futuro ou para avançar até a linha de fundo. Quando você coloca no jogo o Scarpa e o William, você coloca jogadores que cortam mais para dentro. O Rony, por mais que tenha a característica de cortar para dentro e chutar, faz algum tempo que ele não faz isso com qualidade. Agora, o William e o Scarpa já são mais perigosos. O Scarpa tem um chute fantástico e o William corta para dentro para dar assistência ou para chutar com muita qualidade desde sempre. E o Palmeiras opta por colocar esses dois, claro, no papel do Abel Ferreira. Além disso, como eu disse, o Marcos Rocha no lugar do Gabriel Menino e o Lucas Lima no lugar do Veiga. Essas alterações pouco estruturais, muito mais alterações para ganhar um fôlego e modificar com alguma alteração mais ao pé do ouvido o que poderia ser feito em termos de posicionamento dentro do segundo tempo. E essa movimentação funciona. Por quê? Olha só, o resultado é o Scarpa saindo da ponta esquerda e correndo para trás para dar uma opção de passe no meio campo. Diferente daquele ponta que dá a opção de passe sempre no ponto futuro à frente. Quando ele faz isso, ele recebe a bola e o Luiz Adriano puxa a marcação para abrir espaço para o Lucas Lima entrar. E aí essa bola entra justamente no Lucas Lima. Onde o William está? Dentro da grande área como um atacante, não como um ponta que vai esperar para buscar a linha de fundo. Ele recebe o passe de primeira do Lucas Lima, bate, a zaga do Vasco trava e aí o Lucas Lima, na frente de 5 jogadores do Vasco da Gama, sofre o pênalti. O Vasco estava bem posicionado para travar essa jogada, mas o Palmeiras conseguiu chegar até a linha da grande área. E aí que está o perigo. Quando você tem qualidade, um drible pode gerar uma penalidade. E o Lucas Lima teve a capacidade de fazer isso, de dar um drible e sofrer o pênalti do Neto Borges, mesmo tendo 5 jogadores ali na marcação. Detalhe, se você observar o lance, o Marcos Rocha já está na ponta direita, bem avançado, e poderia receber o passe do Lucas Lima. Mas o jogador preferiu o drible e, claro, naquela velocidade do lance é até difícil imaginar que ele pensou em tocar para o Marcos Rocha porque já estava pressionado. E no drible ele conseguiu o pênalti que o Luiz Adriano marcou. Outro detalhe, o próprio Luiz Adriano, depois de puxar a marcação, já tinha entrado na grande área para receber uma enfiada de bola do Lucas Lima ou até pegar o rebote. Palmeiras se movimentando bem para tentar os espaços que eram muito poucos na defesa do Vasco da Gama. Achou esse espaço, uma movimentação diferente do ponta, saindo para ajudar no meio campo, o Luiz Adriano saindo da sua posição original. Só assim você consegue bagunçar a defesa adversária. E ainda assim o Palmeiras nem bagunçou tanto, mas conseguiu espaço suficiente para chegar na grande área, ter o pênalti e marcar o gol da vitória. Depois disso, o Felipe Melo se machuca e o Palmeiras passa a se defender praticamente num 5-4-0, antes num 5-2-2, porque adiantou um pouco mais 2 jogadores, deixou 2 um pouco mais no meio e 5 fechando ali. Mas depois juntou no 5-4-0, fim de papo, e o Gustavo Torres foi quem conseguiu de fato assustar. Em algum momento, o goleiro Everton, tanto num cruzamento quanto numa finalização, mas não foi suficiente para que o Vasco buscasse o empate. O detalhe é o seguinte, esse jogo teve o Palmeiras finalizando muito menos do que nas outras partidas. Por quê? Porque a grande jogada da equipe com os pontas não estava disponível. Além disso, o Wesley não estava disponível, que é um driblador. Nesse jogo fez muita falta. Você ter um cara que parte para cima com o drible, podendo quebrar uma linha, desmontar uma linha de 5, puxar um jogador para tirá-lo de posição, outro atleta infiltrar e assim receber na área e conseguir uma superioridade numérica, pô, isso é necessário, isso é muito bacana, você ter um driblador no time pode gerar esse tipo de situação. Mas, sem esse driblador, você aposta na movimentação e no posicionamento.
e isso não foi suficiente em grande parte do jogo para assustar a equipe do Vasco. Tanto que na sequência de vitórias do Palmeiras, esse foi o jogo em que o time menos finalizou, foram 5 vezes a gol. Já o Vasco manteve a sua média nos últimos 2 jogos, finalizou 7 gols contra o Goiás, 7 gols não, 7 vezes contra o Goiás, 8 vezes contra o Caracas e agora 8 vezes contra o Palmeiras. Mas também finalizou mais porque o Palmeiras recuou um pouco mais depois do gol, não só porque abriu o placar, mas também porque perdeu o Felipe Melo machucado. Bom, essa a análise desse Vasco e Palmeiras, jogo truncado, jogo estudado, jogo trabalhado, com boas ações defensivas, com muita dificuldade de criação por parte dos dois times. Quero o seu comentário aqui no canal do Fragoso, como eu já disse, eu fico muito contente de ler o que você tem a acrescentar, o que você acha do vídeo, do canal, dicas, sugestões, discordâncias sempre em alto nível, elogios eu sempre fico muito feliz, fico muito grato e já agradeço desde já. Deixe o seu like também, que é bastante importante, inscreva-se no canal se você não é inscrito, vou ficar muito contente com a sua inscrição e se você quiser ser membro, já sabe, entre na página inicial do canal, clique no botão Seja Membro e eu vou ficar muito contente também, tá certo? Bora falar de futebol!